Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal O Espírito do Evangelho para mais uma reflexão semanal. E hoje nós vamos falar sobre caminhos a serem seguidos. Vamos aproveitar que essa semana, no dia 18 de julho, nós comemoramos o aniversário de Nelson Mandela. É o dia de Nelson Mandela. Vários lugares do mundo fizeram uma homenagem a esse importante líder lá da África do Sul. E o interessante de nós falarmos sobre Nelson Mandela é que ele, e assim como um outro líder também que lutou contra a discriminação racial, Martin Luther King, só que Martin Luther King lá nos Estados Unidos, eles tiveram como principal inspirador o indiano Mahatma Gandhi, que conseguiu, utilizando da maneira de não violência, de um jeito pacifista, ele conseguiu a libertação da Índia como colônia do Império Britânico. Foi um longo processo, mas sem nenhuma violência, Gandhi conseguiu essa liberdade para a Índia, como um país livre. Provavelmente vocês todos sabem sobre isso, principalmente que o nome Mahatma, que era Mahatma Gandhi, o Mahatma quer dizer grande alma, foi uma maneira que os indianos quiseram homenagear Gandhi. Gandhi não gostava muito dessa ideia de grande alma, mas acabou ficando como Mahatma Gandhi. Agora, na autobiografia de Gandhi, chamado Somos Todos Irmãos, ele faz algumas revelações bem interessantes, que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, que ele, toda hora, ele está lá fazendo momentos de reflexão, o tempo todo. Autorreflexão, autorreflexão, autorreflexão. Ele fica lá se autoanalisando. Ele fica vendo o que estava errado no seu comportamento, na sua conduta, nos seus pensamentos. O que ele fez de bom, o que ele fez de errado. E aí ele buscava corrigir o que estava errado. Tudo, o tempo todo. Isso é uma característica nessa autobiografia, ele toda vez se questionando. Aí um dia perguntaram para Gandhi se ele não sentia raiva, que é um sentimento muito comum, até porque ele foi espancado várias vezes, foi preso várias vezes, escapou de um linchamento na África do Sul, quando ele morou um tempo lá na África do Sul. Então tudo isso, as pessoas perguntam, puxa, mas nesses momentos todos você não sentia raiva? E aí Gandhi menciona isso no livro, porque ele fala que ele fez aí todo um processo de autoanálise em relação a isso. E ele fala o seguinte, olha, sem dúvida eu fico com raiva, mas eu não expresso a minha raiva, disse Gandhi. Controlando a raiva, eu exercito a qualidade da paciência. De modo geral, eu sou bem-sucedido nisso, mas controlo a raiva apenas quando ela se manifesta. Seria inútil perguntar como é possível controlá-la. Trata-se de um hábito que todos devem cultivar e que podem formar pela prática constante, diz aqui Gandhi em sua autobiografia. O que ele quer mostrar com isso? Mostra que, nesse caso, ele tem dois caminhos. Ele podia seguir dois caminhos. Um, da raiva. Outro, da paciência. E ele, pelo discernimento, que é a nossa palavrinha aqui, é aquele momento, aquela capacidade que nós temos de compreender situações, de separar o que é o certo do que é o errado. Isso é o discernimento. Escolher um bom caminho. Ele escolheu trilhar pela paciência. Esse foi o caminho de Mahatma Gandhi. E é esse o nosso tema de hoje, discernimento, que está na carta aos Efésios, atribuída a Paulo, lá no capítulo 5, versículo 10. Vamos aqui ver o que ele fala, que Paulo fala aqui para nós. Antigamente vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Por isso, comportem-se como filhos da luz. O fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aí vem o nosso versículo. Procurai, saibam, discernir o que é agradável ao Senhor. Então vejam, Paulo coloca, olha, antigamente vocês não tinham conhecimento, vocês viviam nas trevas. Agora vocês são luz no Senhor, que é o nosso caso. Todos nós somos espíritas e cristãos. Por isso ele está dizendo, olha, está na hora de nós sabermos escolher aqui o que é o certo e o que é errado. E o certo é o que é agradável ao Senhor. E é uma situação muito complexa para nós, porque em todos os momentos parece que há uma bifurcação, ou pelo menos dois caminhos que nós temos que escolher. Pelo menos dois caminhos, luz ou trevas. Paciência
ou raiva. Várias vezes. E em outras circunstâncias, usar a máscara ou não usar a máscara. Fazer o distanciamento social ou não fazer o distanciamento social. São caminhos. Caminhos que nós podemos percorrê-los ou não. Depende de quem? Dos outros? Não, depende de nós. Sempre. Mas muitas vezes, o que acaba acontecendo? Nós optamos pelo caminho mais problemático, com mais dificuldade, com mais pedregulhos no meio do caminho, vamos dizer assim. Como diria Gandhi, ainda não adquirimos um novo hábito, ainda não aprendemos a entender, a ter aquele discernimento. Precisamos nos esforçar nessa direção. Como que nós fazemos isso? Vocês podem estar se perguntando. Podemos ter várias maneiras, mas eu acho que talvez a primeira é identificar o que está nos atrapalhando. Gandhi fez uma autoanálise e viu que a questão da raiva era uma situação que ele precisava controlar de alguma maneira. Então ele identificou aquele hábito negativo. Depois nós temos que criar uma estratégia. Temos que criar uma estratégia para poder lidar com aquela situação. Gandhi resolveu utilizar o quê? A paciência, para controlar a raiva. Então nós temos que criar uma estratégia para mudar um eventual hábito negativo que nós tenhamos. Gandhi fez essa identificação e passou a lutar internamente para que a raiva não o dominasse. Como ele diz lá, e nós vimos agora há pouco, controlando a raiva, exercito a qualidade da paciência. É um hábito, diz Gandhi, que todos devem cultivar e que podem formar pela prática constante. Ou seja, não é para fazer só um momento, tem que ser contínuo. E tem que ter uma vigilância constante em relação a essas questões dos defeitos que nós vamos querer controlar de uma forma ou de outra. Mas não é fácil. Não é fácil. Primeiro, não é fácil porque primeiro nós temos que reconhecer que nós temos um defeito. Aí já é um problema. Reconhecer que nós temos um defeito é uma situação realmente muito complexa. É comum nós justificarmos as nossas atitudes negativas. Nós sempre vamos arranjar algum tipo de desculpa para justificar aquilo que nós fizemos ou algum tipo de comportamento nosso recorrente negativo. Outro problema também que nós temos, e gostamos de utilizá-lo muitas vezes, culpar o outro ou o ambiente em que estamos por alguma situação ruim ou que nos leva a algum tipo de comportamento ruim. Fora essas duas questões que nós vimos e que nós temos que ficar muito vigilantes em relação a isso, para não sermos auto-enganados, temos também aquelas pessoas que conseguem enxergar o problema, mas não querem enfrentá-lo. Não é fácil. Por que não quer enfrentar? Porque dá muito trabalho, dá preguiça, mexe numa situação que é muito complexa, já está um pouco habituado com aqueles sentimentos negativos, prefere ficar do jeito que está. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma amiga muito querida que ela já identificou qual era o problema dela. Ela não gosta de receber ordens, não gosta. Para ela até pega isso aqui para mim, já é um crime hediondo. Ela fica muito brava com isso. Aí, conversando com essa minha amiga, eu perguntei, bom, que legal, você já descobriu que você tem essa dificuldade. Qual foi a sua estratégia para conseguir controlar isso? E aí ela me respondeu, dizendo o seguinte, olha, Antônio, vai ficar para uma próxima encarnação. Vai ficar para uma próxima encarnação. Quantas vezes nós já não ouvimos isso de alguém no nosso meio? Olha, isso não vai dar para mexer, só numa próxima encarnação. E quando ela me falou que ia ficar só para uma próxima encarnação, resolver essa questão pessoal dela, esse jeito dela de não gostar muito das pessoas pedirem para ela algumas coisas, ela sempre se ofende com essa questão, eu me lembrei daquela música do Dorival Caymmi, que é a Modinha para Gabriela, vocês devem conhecer, foi muito famosa. Eu nasci assim, eu cresci assim. Eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim. Gabriela, sempre Gabriela. O que essa música está nos mostrando? A pessoa quer mudar? Não, ela é perfeita, ela já é assim. Vai ser sempre assim, não tem nada para evoluir. O que é um erro. É um problema isso para nós. Quando nós entendemos que nós não precisamos ou não deveríamos nos preocupar com isso agora, nós estamos também cometendo um outro problema que nós vamos ver, uma consequência, na verdade, vamos ver essa consequência, quando nós estivermos do outro lado, do lado espiritual, quando nós voltarmos para a pátria espiritual.
Por que que eu estou falando isso? Porque lá no Livro dos Espíritos, e eu mencionei isso para minha amiga, quando ela me deu essa resposta, só numa próxima encarnação, e eu convido vocês para lerem, é a questão 195 do Livro dos Espíritos. Os Espíritos de Luz dão a seguinte resposta para Kardec. Prestem atenção. Um espírito que pense em não mudar o seu caminho agora, quando estiver encarnado, deixar para uma outra vida, a próxima encarnação, como diz a minha amiga, quando passar para o lado espiritual, perceberá que calculou mal e dará muito mais valor às provas e uma nova existência. Percebam que os espíritos de luz estão falando aqui para Kardec. Vão ficar aqui desse jeito? Olha, você pode até ficar, mas quando chegar do outro lado, vocês vão perceber que vocês cometeram um erro de cálculo. Vocês vão perceber que vocês desperdiçaram uma oportunidade valiosa, que é poder se melhorar, se auto-melhorar, melhorar como espírito, melhorar moralmente, fazer algo para ser uma pessoa melhor. E aí, quando chegarmos do outro lado, o que vai acontecer? Vamos perceber que desperdiçamos esse tempo. E aí vai bater o arrependimento. Vocês podem até falar assim, Antônio, você está exagerando, você está achando que as coisas são muito assim, ferro e fogo. Não é assim, é mais tranquilo. Então vamos lá, vou convidar para vocês fazerem uma segunda leitura. Já convidei aqui para fazer a leitura da questão 195 do Livro dos Espíritos, e agora eu vou pedir para vocês pegarem lá o Nosso Lar, o livro Nosso Lar, que foi escrito pelo espírito de André Luiz, pela psicografia do Chico Xavier. Capítulo 4, não preciso ler de novo todo o livro, só o capítulo 4. No capítulo 4 nós vamos perceber o seguinte: o que acontece com o André Luiz quando ele chega no plano espiritual, já foi recolhido lá daquela área que ele ficou uns 8 anos, uma área um pouco mais escura, mais sombria, ele foi resgatado pelo plano espiritual maior, levaram ele lá para o Nosso Lar, graças a uma intercessão da mãe. A mãe dele era um espírito de luz e pediu pelo filho, e eles foram lá e retiraram André Luiz daquela situação, daquele momento um pouco mais problemático. Foi lá para o Nosso Lar. Quando ele chega no Nosso Lar, ele percebe então uma série de questões que ele não imaginava que existissem. O mundo espiritual, as consequências do que ele fez na vida aqui encarnado tem uma consequência quando ele está lá no plano espiritual. Ele começa a notar aí uma situação de ação e reação, causa e efeito. E aí percebam no que ele está falando aqui nesse capítulo 4. Diz aqui o André Luiz para nós: meditei nos problemas dos caminhos humanos, refletindo nas oportunidades perdidas. Quem perdeu a oportunidade? A humanidade ou foi ele? Foi ele. Ele está desenvolvendo aqui um raciocínio em relação ao que ele fez quando ele estava encarnado, ou ele deixou de fazer quando estava encarnado. Diz aqui ele: não me dilacerava o desejo de reação, ou seja, ficar bravo, revoltado. Não era essa a questão naquele momento para ele, quando ele percebe, é confrontado com aquela realidade. Doía-me, diz André Luiz, prestem atenção, doía-me a vergonha. E chorei. André Luiz diz, e chorei. Rosto entre as mãos, qual menino contrariado e infeliz. Pus-me a soluçar com a dor que me parecia irremediável. Não havia como discordar daquela realidade. Não adiantava ele ficar bravo, fazer biquinho, não adiantava nada disso. Por quê? Abafando os impulsos vaidosos. Então, assim, aquela situação de ficar se auto-justificando pelos seus erros. Então, por isso que ele está falando, abafando os impulsos vaidosos. E é isso, o orgulho, o ego, é isso que vai colocando para nós justificativas para o nosso comportamento negativo. Então, ele falou, olha, estou tirando aqui esses impulsos vaidosos. Reconheci a extensão de minhas leviandades de outros tempos. André Luiz falando. Reconheci a extensão de minhas leviandades, das minhas faltas, dos meus comportamentos negativos de outros tempos, da minha maneira de ter desperdiçado aqui uma encarnação que poderia ser muito importante para mim quando eu voltasse para o mundo espiritual. Segue aqui o André Luiz. Perante a minha visão espiritual, só existia agora uma realidade torturante. Perdera a oportunidade preciosa da experiência humana. Não passava de um náufrago a quem se recolhia por caridade. Realidade torturante, o André Luiz fala, ele sentindo isso lá no plano espiritual, ao olhar o que ele fez ou deixou de fazer quando ele estava aqui encarnado.
realidade torturante. Ele estava bem? Ele estava confortável com aquela situação? Não, ele estava com remorso, ele estava arrependido, ele estava se sentindo mal por aquela oportunidade, por ter deixado escapar aquela oportunidade tão preciosa que é a encarnação. Nós precisamos chegar a essa situação quando nós voltarmos para o plano espiritual, e como eu sempre repito, ninguém está com pressa de voltar ao plano espiritual, né? Vamos combinar sempre isso. Ninguém tem pressa, sabemos que o plano espiritual está lá, muito bacana, mas nós temos ainda muita coisa aqui para aproveitar. Então, precisamos chegar a essa situação quando voltarmos ao plano espiritual, olhar para trás e vermos que não fizemos o que deveríamos ter feito. Portanto, fica aqui uma sugestão de reflexão, né? Vamos fazer uma análise de um defeito nosso a ser corrigido, algo que não está ornando muito bem. Ao descobrir qual é esse defeito, vamos criar uma estratégia para controlá-lo, como fez Gandhi lá com a raiva, nós vimos aqui há pouco. E não só isso, quer dizer, vamos aplicar uma estratégia, vamos fazer isso acontecer, vamos colocar essa estratégia para funcionar, não simplesmente entender que temos um problema e não fazer nada como aconteceu com a minha amiga. Aplicar essa estratégia no dia a dia, para nós não chegarmos ao plano espiritual um dia e nos arrependermos como o André Luiz. Por isso que Paulo fala para nós, e é bom a gente falar novamente desse versículo, procurem, saibam, discernir, escolher o melhor caminho, o caminho que é agradável ao Senhor. Qual é o caminho que é agradável ao Senhor? Quando nós escolhemos ir para uma melhoria espiritual, melhorarmos as nossas questões, dos nossos defeitos, dos nossos vícios, sermos pessoas melhores, sermos espíritos melhores. Que nós possamos então refletir sobre isso. Até a próxima semana, até a próxima oportunidade. Fiquem bem, fiquem com Deus.